Deixa eu molhar o bico, né? Bom, mais uma vez aqui o objetivo a gente já sabe, que é o estudo da Palavra de Deus, tendo uma maneira de ler as Escrituras, né? Que maneira é essa? É a tentativa de buscar a diferença entre aquilo que é Evangelho e aquilo que é religião. Nós temos feito isto a partir do Antigo Testamento, começando lá por Gênesis, mas para não atrapalhar depois a sequência que o Glênio vai continuar dando, eu vou trabalhar um pouquinho do Novo Testamento aqui, e para a gente poder pensar um pouco sobre essa diferença e o porquê é necessário saber essa diferença. Que impacto isso pode ter na minha vida é o que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente fica cheio da informação daquilo, né? Conseguimos identificar o que é evangelho, o que é religião, mas o que isto tem mudado na minha relação com Deus, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com os outros. É isso que é necessário nós, a cada dia, sim, estar meditando e colocando isso diante do Senhor, né? Nós vivemos dentro de um contexto onde as pessoas estão cansadas, as pessoas estão decepcionadas com a estrutura religiosa. Talvez aqui dentro tenha algumas pessoas com esse perfil, mas o que tem fora da crítica à religião? O que tem para além da crítica a este instrumento que tem causado tanto mal? Por que tem causado tanto mal? Porque tem agrilhoado, aprisionado pessoas dentro de um sistema que, na realidade, só faz sacralizar o mal. E isto é perverso demais, porque quando você está abraçado com o mal, mas tem a consciência de que o mal é mal, isto lhe dá uma condição de clareza da sua situação. Mas quando você está dançando com o mal, pensando que o mal é bem, isto é terrível. Isto é muito maléfico. E essa é a estrutura luciferiana, essa é a estrutura satânica, essa é a estrutura proposta pela religião em algum aspecto. É a tentativa a partir de uma régua que muda, que tem uma variação de acordo com o gueto religioso que nós frequentamos, para dizer para nós se nós estamos bem ou se nós estamos mal. E quando nós nos adequamos a esta régua de medir, a este cânon, nós então nos é comunicado que tudo está certo com a gente. Mas Jesus sempre busca trazer para nós a revelação de que o que realmente importa está dentro. É uma questão de motivação, é uma questão de consciência. Evangelho não é uma questão de saber o certo e o errado. Esta é a proposta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tentar ser Deus a partir de uma informação. Tentar conseguir chegar até Deus através de uma informação. E descobrir no final dessa caminhada que esse Deus sou eu. E que nada do que eu estou fazendo a não ser a tentativa de me adorar. De ser um ídolo para mim mesmo. Ou se não, quando você não se encaixa dentro desse quadro, você tem algumas possibilidades. A primeira dela é você negar toda essa estrutura religiosa que está associado a Deus. E que, portanto, você precisa desdenhar de Deus, ou dizer que não acredita, ou, enfim, minimizar a importância de Deus na sua vida, na nossa vida, na vida daquele que não consegue se encaixar dentro desse processo. E muitos tomam esse caminho. Muitos, diante de uma análise simples daquilo que a religião mostra, aqueles que têm a capacidade de perceber a mentira da religião, se decepcionam como se a religião e Deus fossem a mesma coisa. Mas não é. E isto está impregnado em nós, e isto precisa ser tirado de nós pelo lavar da palavra de Deus.
E hoje eu queria pensar a partir da vida de João Batista. João Batista é uma figura muito importante no Novo Testamento. Jesus vai colocar ele como um marco. Jesus vai dizer que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quando Jesus vai dizer que eu sou a nova aliança, o meu sangue é o sangue da nova aliança, ele está dizendo assim, então, agora aquilo que vigorou até João Batista se tornou obsoleto, como o escritor aos Hebreus vai dizer. Não tem mais razão nenhuma de ser. Não temos como reedificar essa estrutura, porque algo que se tornou obsoleto, perto está de desaparecer. Mas o que é a religião, senão a reestruturação, com várias nuances, do mesmo princípio babilônico que a gente tem estudado, onde o homem é quem desempenha, onde o homem é quem faz e onde o homem é quem deve ser louvado, onde tudo depende do homem, da ação humana e, portanto, no fim, a glória é do homem. É lógico que esse discurso não aparece com toda essa clareza. Sempre o discurso ele surge com um invólucro aparentemente agradável, bom, identificado com aquilo que nós consideramos bom, porque não pode ser diferente, senão nós conseguimos perceber o engodo facilmente. Mas tudo isso tem uma origem comum quando a gente vai perceber pelas Escrituras aquilo que a gente tem visto até agora. Nós vemos onde caminham junto sempre os dois processos. São processos que caminham juntos, mas que no final levam a extremos totalmente opostos. É algo que só pode ser possível aqui. É como se fosse duas paralelas durante as Escrituras todas, mas que no final uma vai levar para um canto, a outra vai levar para outro canto. Uma vai levar para uma comunhão, para a realidade da liberdade, da vida, da plenitude, e a outra vai levar para a escravidão, para a mentira. Mas elas estão paralelamente dentro das Escrituras, sendo contínuas dentro das Escrituras, como algo que está junto, mas que são coisas totalmente opostas. Dentro desse pensamento, eu posso, por exemplo, falar de Jesus. Eu posso orar, eu posso ler as Escrituras, eu posso jejuar, eu posso fazer aquilo que é identificado como um bem, eu posso fazer ação social, por exemplo. Não que essas coisas não devam ser feitas, mas elas são feitas em Deus, porque ninguém faz mais ação social do que o Bradesco, por exemplo, né? E nós estamos falando de uma realidade reino de Deus, né? Nós precisamos entender que tudo isso vem dentro desse processo de tentar fazer com que o homem se achegue a Deus, ou que o homem se torne Deus. Mas não somente essa ideia de adoração ou de aceitação de Deus, mas a ideia de ser como Deus. Mas de ser como Deus a partir de uma base que está falida, totalmente corrompida. Quando eu digo assim para você que você precisa desempenhar mais o seu papel na oração, por exemplo, dizendo, o seu casamento não está bem porque a sua vida de oração é muito pequena, é muito fraca, você precisa orar mais. Eu estou lhe dando uma informação que tem uma referência no divino, no sagrado, no transcendente, mas que depende de você. Então, esta base que é você, ou seja, o chão que é você, a coluna que é você, ela compromete todo esse edifício, toda essa estrutura. E eu abro um pressuposto, eu digo que isso é possível a partir de você, desde que você tenha
conhecimento teológico adequado, ou que você conheça o rito, ou a mandinga, ou a simpatia. Nada difere. Quando você vai para as religiões animistas, é o mesmo princípio. Eu conheço como fazer através de um rito. Então eu preciso de uma galinha preta, eu preciso de tantos charutos, tantas velas, eu preciso estar numa encruzilhada, tem que ser a tal hora, porque em fazendo desta maneira e deste jeito, a divindade está submetida a mim. E eu consigo então fazer com que ela faça a minha vontade. Então não há uma diferença em essência de uma realidade animista, muitas vezes para essas que evocam a prerrogativa de cristã, mas que tem como objetivo, a partir de ritos, de conhecimentos dogmáticos, também manipular Deus, como se Deus estivesse refém da vontade do homem. As campanhas, né? As campanhas, por exemplo. As campanhas, as orações, as correntes de oração, os jejuns prolongados, como se isso fosse mover a mão de Deus, porque, afinal de contas, Deus é alguém distraído em relação à necessidade dos seus. Deus é alguém que ele é até um cara que tem poder, mas ele não sabe lidar muito com isso. Então a gente precisa de alguma maneira cutucá-lo, incomodá-lo, direcioná-lo. E outro detalhe, ele também não sabe muito o que quer. Ele precisa então que eu lhe dê uma vontade, que eu lhe direcione as suas ações. Então eu começo a dizer o que Deus precisa fazer e o que Deus não precisa fazer. O que é bênção e o que não é bênção. E bênção normalmente está relacionado com questões financeiras ou que de alguma maneira satisfazem as minhas necessidades. Domingo à noite, falando um pouco sobre isso, a ideia da multidão, da igreja da maioria, né? Quando Jesus diz lá em Mateus 16, que diz o povo ser o filho do homem? E a maioria diz assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias ou Elias, ou um dos profetas. É interessante que todos eles têm uma resposta que evoca uma essência espiritual, porque são homens de renome na história de Israel como profetas significativos, né? E que eram íntimos de Deus e que fizeram coisas extraordinárias no seu tempo, e que ajudaram pessoas, e que ajudaram a nação. Então, eles identificam Jesus dessa maneira, mas essa maneira tem sempre a ver com coisas que me podem ser agregadas, coisas que me podem ser doadas, coisas que fazem sentido para mim. É bom eu ser amigo do profeta, é bom eu ser amigo de alguém, ou de ser contado entre os amigos de alguém que tem uma ação extraordinária a ponto de ressuscitar um morto que está ali fedendo já há 4 dias. Eu quero ser identificado com este cara que está movimentando tudo, todas as estruturas. O sinédrio está se abalando, está vindo gente de tudo quanto é canto para poder ouvir esse homem. E ele está fazendo coisas extraordinárias. Quem sabe lá minha filha não pode ser curada, minha sogra, o meu filho. Quem sabe lá eu não posso, de repente, sair de uma condição onde a ignomínia e o ostracismo me esconde, para uma realidade onde agora eu sou um intermediário entre ele e a massa. Você pega um pescador como Pedro, por exemplo, que até aquele momento é um pescador, uma profissão maldita, porque não consegue guardar a lei, porque se está na peleja no mar e é pego por uma tempestade, não consegue voltar, não consegue guardar o sábado. E então, eu saio dessa condição e de repente eu sou o elo de ligação entre esta pessoa extraordinária e a massa, a multidão, e às vezes até a multidão dos importantes, como era o caso dos gregos que queriam falar com Jesus, mas antes chegaram os discípulos de Jesus. Então é bom ser identificado, mas nesses casos não nos importa muito a identidade, porque eu só quero saber a identidade de fato de quem eu quero ter relacionamento. Eu só quero saber a identidade, não só a identidade. Eu quero saber
dos medos, eu quero saber das alegrias, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero ser um na vida daquele que eu quero ser amigo, que eu quero ser íntimo. Mas as pessoas que de alguma maneira podem representar algum favorecimento para mim, e não necessariamente eu as quero comendo na minha casa, ou até posso fazer isso se isso me trouxer algum interesse, se isso me beneficiar em algum aspecto. E a grande igreja, a grande maioria, se a gente for analisar, está dentro desse princípio. As pessoas lotam as igrejas com o objetivo de que lá elas encontrem alguém extraordinário, um Jesus extraordinário, que é capaz de curá-las, que é capaz de enriquecê-las, que é capaz de casá-las, que é capaz de satisfazer os seus desejos. Mas é aquilo que Jesus falou, mas vem cá, eu não curei 10, cadê o resto do pessoal? Bom, o resto do pessoal é a maioria, eles não estão interessados no Senhor Jesus Cristo, eles estão interessados em tudo que Jesus Cristo representa. E às vezes a nossa vida religiosa, vamos dizer assim, também é pautada nessa estrutura, é pautada numa estrutura onde eu tomo para mim a prerrogativa de cristão porque ela contribui comigo em vários aspectos. Ela me liga com uma pessoa extraordinária. Ela me coloca dentro de um ambiente aparentemente saudável, né, com valores éticos e morais que as pessoas apreciam. Afinal de contas, o Ocidente é sustentado por esta ética ou esta moral judaico-cristã. Então, tudo que você acha que é bom é por causa de Jesus Cristo. Tudo que a moral estabelece como bom, se bem que de 60 anos para cá está havendo um trabalho muito forte para acabar com aquilo que é certo e aquilo que é errado, ou seja, criou-se um relativismo absurdo, né? As pessoas, você fala para você o que é certo, eu falo para mim, você fala para você o que é branco, eu falo o que é preto, o que é azul para mim pode ser lilás para o outro, e enfim, cada um é a sua referência, e num lugar onde há 7 bilhões de referências, está todo mundo perdido, ninguém consegue ser nada. Então, o texto de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 10. Mateus 3, do versículo 1 até o versículo 10. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com eles, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte, saíam a ter com eles, a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Enfim, o que está sendo dito aqui? Quem é João Batista? João Batista é um primo de Jesus Cristo, filho de Isabel e de Zacarias. E quem é Zacarias? Zacarias é um sacerdote, muito bem. É um sacerdote que serve no templo. João Batista nasce envolto a um milagre. Ele também é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, quando Maria chega
grávida de Jesus. Então, ele tem uma história relacionada com toda essa estrutura religiosa que está estabelecida no tempo de Jesus. O próprio pai dele serve a essa estrutura. O pai dele vai lá servir dentro desse lugar onde é oficial o rito, onde o ensino é oficializado por pessoas que estão ali também colocadas para este fim. Só que nós sabemos que o templo havia sido construído em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E o santo dos santos era o lugar onde ficava a arca da aliança, que continham as tábuas e a vara de Arão. A arca é uma figura da presença de Deus, mas nós sabíamos que já havia sumido a arca. Ou seja, quando você ia lá no Santo dos Santos, a arca não estava mais lá. O que diz para nós o seguinte: a presença de Deus, ou aquilo que simboliza a presença de Deus, aquilo que dá sentido a toda aquela estrutura criada, não está mais lá. É como se Deus não estivesse mais naquele lugar de ofício. E onde está Deus? João Batista é chamado a voz do que clama no deserto. João Batista não é a voz que clama no deserto. Ele é a voz do que clama. Quem é esse que clama? Deus. Porque na estrutura em que isso acontece, havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Ora, aqui há uma contradição de termos, porque sumo fala de um. Como pode ter 2 sumos sacerdotes? Isso já começa a manifestar e a mostrar a política eclesiástica, religiosa, o dedo do homem, as coisas como estão acontecendo, e havia sido profanado toda aquela estrutura do templo por essa estrutura religiosa sem essência, sem a arca, sem sentido, que oferece os ritos, que oferece os sacrifícios, que oferece os cânticos, mas Deus está fora dessa estrutura. É interessante pensar isso, porque quando a gente vai para o capítulo 3 de Apocalipse, quando Deus fala sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja da confusão, e quando a gente coloca isso em períodos, equivale ao período em que nós vivemos, Jesus está à porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está do lado de fora também. Então, quando a gente olha essa massa toda, essa igreja da maioria, daqueles que não se importam de fato com a intimidade, a comunhão com Jesus, que é Cristo, o Senhor, onde Jesus é simplesmente alguém que agrega valores à minha vida, mas que não é alguém com quem eu quero me relacionar de fato, e alguém que exerce um senhorio de fato sobre a minha vida. O senhorio é um plus. O importante é o céu. Nós queremos o céu, não importa se Jesus esteja lá. Mas a grande maioria vive nessa dimensão, se a gente parar um pouquinho para analisar. E João Batista representa então uma voz profética. Se João Batista fosse escolher o caminho de ser um carpinteiro, um pedreiro, qualquer outra atividade que não estivesse correlata com a estrutura religiosa do templo, tudo bem. Mas como ele... Está muito calor aqui, meus amores? Tá, né? Tem um ar aí, não? Então, seria até passível de você compreender. O cara resolveu ser uma outra coisa da vida, mas ele não resolve ser outra coisa da vida. Ele resolve também exercer um ministério ligado a Deus. Ele é a voz do que clama no deserto. Mas então por que ele não escolhe a via oficial? Por que ele não vai tomar o lugar do pai dele, por exemplo? Não tem mais sentido. O que eles estavam fazendo não tinha mais sentido, não tinha mais a presença de Deus. Exatamente, ele representa
uma reforma. Ele é uma voz, ele é um outdoor que diz assim, algo errado está aí. Por quê? Porque Deus deu testemunho desse homem. Quando Jesus é questionado acerca da autoridade que ele tinha para poder expulsar os mercadores do templo, como que Jesus responde? Jesus responde dizendo assim, fala para mim o seguinte, o batismo de João é da terra ou é do céu? E os caras disseram assim, bom, se a gente disser que é da terra, vai ser um problema, porque João Batista é um cara que tem a unção de Deus e o povo louva esse homem. E uma coisa que religioso tem medo é da opinião do povo. Eles armam as maracutaias dele por trás para poder fazer o que eles querem, mas sem que o povo saiba, porque eles têm medo do povo. Mas se eu disser que é do céu, pronto, eu estou legitimando esse homem. Então vamos dizer que a gente não sabe, que daí fica, né? Então o que eu quero dizer com isso? João Batista é alguém que tem uma voz significativa, ou seja, a sua voz tem um peso. Ele deveria estar no templo. Na realidade, muitos estudiosos vão dizer que ele é o sumo sacerdote. Ele deveria ser o sumo sacerdote naquele momento. Mas como as maracutaias dos homens, e eles operam dentro das estruturas e fazem o que querem, muitas vezes, achando que Deus fica refém dele, Deus não fica refém de ninguém, porque ele não está refém de estruturas. Ele levanta o seu instrumento, o seu sumo sacerdote, no deserto. E a voz desse homem é uma voz capaz de impactar toda a estrutura do templo. A que ponto? A ponto dos fariseus e dos saduceus irem ao batismo. Olha aquilo, mas vamos prestar atenção no que está acontecendo. É como se um louco começasse a falar num deserto qualquer desse aí, num ermo, e de repente os pastorada toda, o papa, todo esse povo se dirigisse a ele pedindo então que ele os batizasse. Entende esse significado? Ora, se eu vou lá participar do rito do batismo proposto, o batismo do arrependimento, arrependei-vos, essa é a mensagem de João Batista, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, eu estou dizendo, vocês estão errados, o que vocês estão fazendo é palhaçada, o que vocês estão fazendo não tem sentido, vocês estão brincando com o nome de Deus, vocês precisam se arrepender, porque Deus está chegando, o seu reino é chegado. Aí o cara fala assim, tudo bem, eu vou lá, vou tomar um banho lá com João Batista, e depois eu volto e venho servir no templo novamente. Por quê? Porque para essa massa religiosa, não importa a verdade, não importa a verdade existencial, o importante é simplesmente aquilo que eu faço, não importa a minha motivação, o que é importante é eu dar uma satisfação a isso, de alguma maneira. Se amanhã ou depois Deus chegar para mim e falar alguma coisa, eu falo, mas peraí, eu fui batizado lá por João Batista, o que o senhor está falando? Então, aí João Batista fala assim, ô raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ô, o que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Quem que ensinou para vocês um jeito de driblar o espírito da verdade? Quem ensinou para vocês, quem deu para vocês a ideia de que é possível enganar Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, queridos, eu queria dizer para vocês, sabe quando vocês vão poder vir aqui se batizar? O dia que vocês de fato se arrependerem. O dia que a vida de vocês manifestarem esse arrependimento. Manifestarem essa ideia de que eu voltei da rebelião, eu não quero mais ser contra Deus. Eu não quero mais usar o nome de Deus em vão. Que era algo que eles prezavam, que criaram um tetragrama, e uma pena que escrevia aquilo era queimada, mas não se importavam de criar um circo em nome de Deus, de criar toda uma estrutura que era vã, vazia de significado, porque a arca não estava lá. Mas quando a gente vai, aqui a gente só para poder entender um pouco essa estrutura toda, do qual Deus tem nos dado a graça de pensar e talvez tenha um pouco mais de discernimento, e a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado também.
Quando a gente entende tudo isso que está acontecendo, isso traz para nós uma alegria, porque eu consigo desassociar Deus da religião, e consigo viver num ambiente de luz, consigo ver um Deus que não está aprisionado a ritos, nem a dogmas e nem a estruturas. É o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, e um Deus que não habita em templo feito por mãos humanas. Os templos são feitos para nós. Estamos aqui dentro de um lugar que tem ar-condicionado, que tem cadeiras, porque o Senhor nos deu como igreja essa estrutura e nós nos beneficiamos dela. Mas Deus é o Deus que enche céus e terra, que não dá para fugir da presença dele. Jesus muda isto quando a mulher samaritana diz: eu sei que o lugar que vocês, os judeus, dizem que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém, nós os samaritanos cremos que é em Samaria. Jesus falou: não, pode orar, vem a hora e já chegou em que os seus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é nem lá nem acolá, é aqui. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós, e a igreja é esta construção. Quando 2 ou mais estão reunidos, é esta construção da igreja de Jesus Cristo. Então, isso é precioso demais, isso é libertador demais, saber que Deus nos chama para uma intimidade relacional, que não existe etiqueta diante de Deus. Eu não tenho que saber comer, eu não tenho que saber como me aproximar. Eu sou filho, eu preciso só me achegar ao meu Pai. Eu não sei orar, às vezes eu vou orar, a Bíblia fala que a gente acha que deve saber orar, mas a Bíblia fala, a gente não sabe orar. Às vezes eu chego, eu fico diante do Pai, e eu pensei, eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar aquilo. Aí chega na hora, não falo nada, daí eu acho ruim que eu não estou falando nada, daí eu falo alguma coisa, mas aí aquela coisa não diz muita coisa. Mas é precioso estar ali. Você sai dali: Senhor, obrigado. Pai, eu preciso que o Senhor dê a Tua palavra. Eu preciso que o Senhor dê, porque eu não tenho nada. E você fica ali no colo do Pai, ali quieto. Aí você fala: amor, tem que ajoelhar. Aí você ajoelha, fica lá no pé da cama ajoelhado. Aí daqui a pouco o joelho começa a doer. Aí você levanta, deita na cama, aí dá um sono, você dá uma babada, aí você acorda e fala: pô, tô orando, né? E tá ali no colo do Pai. Quem ora não sabe como ora. Antes de pedir, Deus já sabe o que vai falar. Antes que as palavras lhe cheguem à boca, Deus já tem o conhecimento delas. E não só isso, Deus colocou o seu Espírito para interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. E não só o Espírito, mas o próprio Jesus vive por interceder. Ora, a oração, gente, só comunica uma coisa: eu dependo de Ti. Quando a gente ora, a gente está dizendo só isso para Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Quando a gente não ora, a gente está dizendo o contrário: deixa comigo. Então, oração não é o tempo que é cronometrado, não é o que você fala, não é o que é dito, não é a forma. A oração é um coração quebrantado diante de Deus, comunicando a Deus uma carência de Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Mas aí está a diferença do evangelho da religião. Eu falo isso de carteirinha, carimbado, em tudo quanto é porta que tinha na Bíblia, tentando convencer Deus que eu queria. E o evangelho, seja feita a sua vontade. E aí, a vontade dele. Ou você se rende, você se rende. E na religião, o problema é essa semelhança. Porque se vem um charuto, ou o que for ali, você identifica que não é. Então, mas e a semelhança? Não, se você bate, ele falou que não vai, se pedir pão não vai dar pedra, se pedir peixe não vai dar serpente, o juiz iníquo lá, entendeu? Então você pede, você insiste que Deus vai fazer. Não, a gente transforma jejum em greve de fome, né? Exato, e é tudo firmado na palavra, então você acaba sendo convencido e quer ser convencido, que daquele jeito você vai dobrar Deus também. Você aprisionou Deus dentro de um sistema religioso. Agora eu fiz, então eu mereço que você me dê. Eu tenho como cobrar porque eu fiz. Cobra como o filho que ficou, né? Dizer assim: mas cadê meu cabrito? Aí quando você lê lá em Romanos, quem faz para que ele seja devedor, aí o cara
Quem primeiro me deu a mim para que eu possa restituí-lo, né? Eu sei os planos que tem acerca de vós, planos de bem, não de mal. Se você quiser me ouvir, você vai comer o bem dessa terra. Então Deus não pode se curvar a nós, porque se Ele se curva a nós, Ele arrebenta com a gente. Porque nós não sabemos nem pedir. É como um filho de 12 anos que pede uma moto para o aniversário do pai. E aí o pai não vai dar, e aí ele fica bravo com o pai e fala que o pai não é mais pai dele. Você não é meu pai, você não me ama. Não é verdade? Mas o cara acha que a solução da vida dele é o pai dar uma moto, porque ele vai dar uma passeada na escola, ele vai dar uma acelerada, ele vai dar uma empinada, a gatinha vai olhar para ele, e ele vai arrasar, e na primeira ele vai enfiar a cara num poste e se arrasa. Enfim, mas vamos prestar atenção em João Batista agora. A gente está vendo essa estrutura toda, tá? Eu estou me identificando. Mas quanto ranço há em João Batista? Ele disse que ele era orgulhoso, ele era arrogante, né? E outra, você vê que ele não se veste como todo mundo, né? Ele se afasta. Ele não vai onde todo mundo vai. E ele não come o que todo mundo come. E não bebe o que todo mundo bebe. Ou seja, a sua santidade ainda é epitomizada por questões de comer, beber, vestir e... Ele não é fariseu, mas ele tem religião. Ele representa uma reforma, ele está anunciando que está errado, mas ainda assim ele está trazendo, porque o que ele tem é uma estola sacerdotal. Ela é de pele de camelo, mas ela tem um cinturão aqui no peito. Ele só faltou pôr uma mitra na cabeça ali de alguma coisa. Um chapéu. Não, isso aí eu não como. Quem quiser falar comigo, vem aqui falar comigo, porque eu não me misturo não. Eu não. Hã? E é bocudo. Enjoado. Mas ele é um cara que, presta atenção, senão a gente acaba com o João também, né? senão a gente... Tem um amigo meu. Tem um amigo meu que fala, você acaba com o João Batista assim, não. Jesus vai dizer assim, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Só que Jesus fala assim, mas no reino de Deus, o menor será maior do que ele. A graça de Deus é maravilhosa. João Batista é um homem que, fantástico. Ele é aquele que foi ungido pelo Senhor, que Deus lhe deu um espírito de intrepidez e ousadia para afrontar uma estrutura fortíssima. Para dar de dedo na cara dos caras e chamar eles de raça de víboras. E permanecer vivo. Não por muito tempo. Né? Mas com esta ousadia dada pelo Espírito. Essa ousadia que às vezes nos falta. Eu sinto isso como ministro da palavra de Deus. Eu vejo que às vezes que eu dou umas pegadas num povo aí que chove de meio, metendo o pau em mim, dizendo assim, você não pode falar essas coisas. Eu falo, como é que João Batista falava, né? O que Jesus falava? O que Paulo falava? Os caras ficam bravos, mas eu fico vendo assim, com esta ousadia, você vê que é algo dado pelo Espírito Santo de Deus, e que ele tem experiências com Jesus significativas. Quando ele vai batizar, ele vê o Espírito descendo em forma corpórea, como que de uma pomba. Ele ouve a voz dizendo, este é meu filho amado. Ele diz assim, eu não sou digno de amarrar a sandália do pé dele. Quando alguém incita ele contra Jesus, diz, meus, seus discípulos estão indo atrás de Jesus. Ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Você vê que ele está no Espírito. Eu só estou querendo dizer do ranço que está em nós. Mas o que acontece? Vamos ler um pouquinho para frente? Vamos ler Mateus 11 agora, do 2 ao 6. Posso ler? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João
o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Interessante essas falas aqui. Olha o que está acontecendo. João então está lá na cadeia. Herodes mandou prendê-lo. E quando ele ouviu falar das obras de Jesus. Tem um texto que vai dizer, quando a tradução que diz, quando João ouviu acerca das obras de Jesus, enviou os seus discípulos a lhe perguntar: és tu mesmo que havia de vir ou devemos aguardar outro? O que motiva João a desconfiar de Jesus é as palavras daqueles que estão dando testemunho de Jesus para João. Jesus está fazendo isso. Ele fala, não é possível que Jesus está fazendo isso. Eu fico imaginando, Jesus foi lá para Samaria, rapaz, e ficou na casa de uma mulher, ela tinha 6 maridos. Ele fala, não acredito no negócio dele. Sabe Levi, aquele vagabundo que se vendeu para esse império opressor do diabo para esfolar a gente? Jesus não foi um churrasco na casa do cara, João? Não acredito no negócio desse. Tomou mosto lá, e os fariseus apareceram lá para dar uma cutucada nele, mas ele não se intimidou não acredito. Fala o seguinte, gente, vamos lá, pergunta para ele, vai, vê se é ele mesmo. Ele não pode ser um cara desse, não pode ser esse homem não, será que eu estou enganado? E daí manda lá, e aí é interessante como Jesus responde. Jesus responde com sinais messiânicos. É uma linguagem que João entendia, que aqueles que têm instrução religiosa sabiam. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são sarados, os mortos são ressuscitados. Lembra quando Jesus entra na sinagoga, depois que ele foi batizado, depois que ele foi tentado, ele entra numa sinagoga e dão o rolo do profeta Isaías, e ele diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para. Aí ele começa: evangelizar aos pobres, pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dentro da estrutura religiosa, messiânica, não adianta você chegar lá e dizer que você é o Messias. Existia todo um processo que você precisava, de alguma maneira, passar naquele gabarito todo. Você precisa primeiro cumprir as profecias. Então você tem que ter uma história que está atrelada às profecias. A sua descendência tem que estar atrelada, o lugar onde você vai nascer, o jeito que você vai nascer. E fora isto, você precisa ter os sinais messiânicos, coisas que só o Messias poderia fazer. Por isso que Jesus, quando cura um leproso, ele fala assim: não conta nada para ninguém, vai no templo e oferece o sacrifício que Moisés pediu na lei, para testemunho. Por quê? Porque na história de Israel nunca houve nenhum leproso. A lepra está associada ao pecado nas Escrituras. Da mesma forma que um cego de nascença. Um cego de nascença é alguém que foi amaldiçoado por Deus, entendam, dentro dessa estrutura religiosa, dentro do ventre da mãe. Só pode revogar esta maldição Deus. Então, ou o Messias, o enviado. Por isso, quando Jesus cura o cego de nascença, ele fala: não conta nada para ninguém, vai lá, se lava, depois você vai lá no templo e oferece o sacrifício que Moisés falou, para que sirva de testemunho. Quando ele chega lá, vocês vão reparar que acontece uma inquisição com o homem. Mas como que é? Você era cego mesmo? Você não era? Chama o povo para ver se é ele. Não, é ele mesmo, ele era cego, a vida inteira foi cego. Não pode ser. Chama o pai.
Chama a mãe, aí vem a mãe, o pai. Ó, esse é o nosso filho, sabemos que é cego, agora como vê, ninguém sabe. Aí, por que esta reunião? Porque quando chega no templo, aquilo acende uma luz no sinédrio, e daí por diante você vai reparar que em todo lugar que Jesus vai, tem um fariseu observando Jesus. Porque ele está sobre esse processo de constatação da sua messianidade. Se de fato ele é o Messias. E Jesus vai dando essas estocadas nas pessoas que sabiam dos sinais, para que eles se curvem ao Messias, mas eles não vão fazendo isso. Por quê? Porque Jesus destrói toda a estrutura religiosa. Jesus vai em lugares que a religião fala, você não pode ir. Jesus anda com gente que a religião fala, você não pode andar. Jesus faz coisas que a religião fala, você não pode fazer. O que você está fazendo no sábado? Os caras estão quebrando as espigas, comendo. Relaxa, relaxa, eu vou explicar para você como é que funciona o sábado. O sábado existe por causa desses caras aqui, não esses caras por causa do sábado. E isso destrói tudo, porque o sábado é um fim em si mesmo. A lei existe por causa do homem, não o homem por causa da lei, diz a palavra. E ele vai dizer, tem um detalhe, eu sou senhor desse negócio tudo aqui. Até do sábado eu sou senhor. Então, como é que você vai dizer isso? Como é que você vai dizer que o Senhor é acessível dessa maneira? E acabar com a boquinha. E acabar com a boquinha dos caras, Fernando. Então, eu não posso receber esse Jesus, aceitar a sua messianidade, ainda que ele me dê provas disso, porque complica a minha vida. Eu prefiro não me arrepender, eu prefiro poupar a minha vida do que negar a minha vida, levar a minha cruz e seguir Jesus. É isso que os religiosos propõem. Então, Jesus responde com os sinais messiânicos. Fala para João o seguinte: está acontecendo isso, os leprosos estão sendo limpos, os cegos estão enxergando, eu estou anunciando o evangelho aos pobres, mas fala mais um negocinho para João. Explica mais um negocinho, dá um recadinho meu para João. Fala para ele o seguinte: bem-aventurado aqueles que não se escandalizam por minha causa, aqueles que não veem em mim motivo de tropeço. Eu fico imaginando Jesus chegando hoje nas nossas igrejas, com a gente que ele andava, fazendo o que ele fazia. E o diácono já ia travar na porta. Aqui não, rapaz. Vai se converter primeiro, depois você volta aqui. Será que a gente já está ouvindo isso com o João Batista, nós aqui? Eu sinceramente eu tenho preocupação. Verdade, Ivo. Pode ficar no meu taco. Não. Não só João Batista, mas o próprio Jesus. Se não for Espírito Santo. Exatamente. Louvado seja Deus, porque aquilo que foi falado no domingo também, né? Quando Pedro, lá em Mateus 16, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus diz assim: isto não é possível aos homens. Isto não é algo... O máximo que um homem pode analisar e chegar à conclusão é na possibilidade extraordinária, que está fora da ordem comum. Mas aquele que chega a ter o conhecimento e a consciência de que diante dele está o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor, é porque o Pai revelou. É algo sobrenatural. Por isso que muita gente, eu fiz essa pergunta, muitas pessoas não entenderam no domingo, eu acho, mas algumas entenderam, e é para essas que a gente fala. Eu falei: como é que está sustentada a sua experiência? A sua experiência está sustentada nessa capacidade sua de analisar aquilo que é extraordinário? Afinal de contas, se euzinho aqui, alguém morrer ali, eu for ali orar e o cara levantar, vocês não vão achar isso extraordinário? Se eu pegar aqui, a Débora chega aqui e fala: Alexandre, não tem nada para dar para o povo comer hoje aqui. O que tem aí? Tem uma rodela de pão aqui que sobrou semana passada aqui e uma lata de sardinha. Eu falo: daqui. Divide aí, ó, galera. Aí come, todo mundo come, se farta, come, e sobra 12 cestos cheios de pão aqui. Vocês vão falar: os caras... Não é verdade? Essa é uma... Qualquer pessoa diante do extraordinário chega a essa conclusão. Vamos andar com ele. Vamos andar com ele, não é verdade? Esse cara
mágico. É mágico, é um cara que tem... E assim com Deus, o cara fala e Deus escuta e tal. Mas quantos de nós tem a nossa experiência com Jesus Cristo de modo sobrenatural? A partir daquilo que Deus revelou, que o Pai revelou. Esses não têm o que fazer. Esse simplesmente sabe que está diante de Deus. E diante de Deus você não tem duas saídas. Ou você recusa, ou você adora. Diante de Deus você adora, gente. Entende o que eu quero dizer? Então talvez, Ivo, nós não ouviríamos mesmo João Batista. Mas quando o Espírito de Deus nos revela, aí a gente não tem outra alternativa. Pode até pairar uma dúvida assim, mas será mesmo? Não, é isso mesmo. E Jesus depois então vai falar, se você pega a sequência do texto do capítulo 11, a gente não vai entender lá que eu já estou me prolongando aqui no tempo, mas a questão é o seguinte, será que Jesus nos escandaliza? Será que Jesus nos escandaliza em amar a gente que a gente não está disposto a amar? Será que Jesus nos escandaliza quando o texto que vai dizer que ele expôs publicamente ao desprezo as potestades? A gente às vezes não entende isso, né? Potestade é aquilo que exerce um poder de domínio sobre as nossas vidas. Existem tantas coisas que nos tiram o sono, que faz com que determina as nossas ações, que determina as nossas relações, e que não tem nenhuma referência em Jesus, coisa que Jesus desprezou. Querido, eu facilito a sua vida de implantar o reino de Deus aqui nessa terra, se você quiser, porque eu tenho toda a glória deste mundo, e eu te dou. Só você ajoelhar, nós estamos aqui no deserto, ninguém vai ver. Você agacha aí, levanta rapidinho. Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. E isso é tudo que a gente sonha. A gente quer ser glorificado pelo mundo. E Jesus deu de ombro para isso. Jesus falou, é tudo que a gente quer, ser reconhecido pelos homens, ser tido como um homem de bem, ser tido como um homem de valor, ser tido como alguém identificado com a glória, um cara que pode, um cara que é. E é tudo isso. Bom. E é tudo isso que o mundo nos propõe, e a gente vive correndo, e às vezes nós sacrificamos relações por causa disso. Principalmente em relação com Jesus. A primeira que é afetada, daí advém toda a desgraça em todas as outras relações. Estava atendendo uma situação hoje lá no meu gabinete, com a bebê sossegado, mosquito. E eu via uma situação onde um pai abandona uma criança de 3 anos. E essa criança, ele fala por telefone a milhares de quilômetros de distância, eu te amo. E a menininha fala assim, não pai, o senhor não me ama. Se o senhor me amasse, o senhor estaria aqui. E grita desesperadamente, né? Eu fico pensando assim, o que motiva isso? Igual aquela outra moça que eu atendi, e que ela dizia, ela sofrendo por causa do seu filho de 2 anos e meio, se jogando no chão da escola, e eu perguntei para ela qual que era o relacionamento dela com o filho dela. Ela falou assim, tá meio complicado, porque de manhã eu vou para a faculdade, à tarde ele vai para a escola, 2 anos e meio. E pessoa rica, não é aquela pessoa que está tentando conseguir uma situação melhor através do estudo. E eu lhe propus assim, por que você, com 22 anos, por que você não para um pouco agora, dedica uma atenção nessa fase para o seu filho? Você é nova, você tem recurso,
Ali para os seus 26 anos, você começa de novo, você faz pós mesmo. Quando você tiver com seus 34, você cansou de estudar, já está com pós, doutorado, mestrado, o que você quiser. Ela falou, mas não posso. Eu falei, mas onde está essa lei? Ela falou assim, mas não é certo estudar? Eu falei, querida, estude, pode estudar. Eu só estou querendo dizer para você que talvez estrategicamente esse momento é um momento para você se dedicar ao relacionamento, ao ensino e à criação de um ser humano. Ela falou assim, mas o que as pessoas vão pensar? Minha mãe, meu pai, como que ela vai falar dentro do círculo dela que ela parou os estudos para se dedicar um momento ao seu filho? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para quem? Para essa estrutura de potestade que está determinando a minha ação, para a qual Jesus deu de ombros e nós muitas vezes nos curvamos. É isso que eu estou querendo dizer. Será que nós não nos escandalizaríamos com Jesus por Ele não ligar para tanta coisa que a gente liga? E ligar para tanta coisa que a gente não liga. Exato. E se importar com tanta coisa que a gente não se importa. Então, quando eu falo do impacto disso na minha vida pessoal, desse tempo que a gente passa, eu estou falando disso. Então, essa informação é preciosa. Jesus vai dizer, meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, não é isso? Para que serve doutrina? Serve para salvar? Eu vou dizer um negócio para vocês. Uma vez eu vi uma reportagem, eu já contei essa história aqui, mas como a gente está num reprise, um nordestão brabo, uma seca que não tinha nada. E o repórter entra numa casa de pau a pique, uma mulher com 3 crianças, com uma barriguinha maior que a minha, assim, as criancinhas. E ela tinha um caldeirão de feijão aguado e um punhado de farinha. E o repórter, querendo criar uma situação sensacionalista, tentava extrair daquela mulher uma lamúria. E aquela mulher dizendo assim, graças a Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos aqui um feijãozinho para comer, uma farinhazinha para dividir com os meninos. Mas e amanhã, que a senhora vai comer? Não, hoje nós temos aqui um feijãozinho, né? Deus dá o jeito dele, graças a Deus. Mas hoje nós temos aqui um feijãozinho, mas e está difícil a vida? Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E o cara ali insistindo, cara, e eu fiquei observando, e o cara não conseguiu arrancar nada da boca dessa mulher, a não ser louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, talvez ela não tenha o conhecimento doutrinário que eu tenho. Talvez ela nunca nem ouviu das coisas que eu ouço e das coisas que eu prego. Mas eu vou colocar essa mulher no inferno porque ela não conhece a doutrina que eu conheço? Não vou. Se você quiser pôr, põe por sua conta e risco. Eu não ponho. Não ponho. Doutrina não salva ninguém. O que doutrina serve? Doutrina serve. Não. Presta atenção. Doutrina, nesse caso que eu estou dizendo, ensino de Jesus. Aquilo que Jesus está dizendo assim, meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Quando a gente não conhece as Escrituras, a gente perece, sofre, causa sofrimento para nós. O ensino das Escrituras, da Palavra de Deus, tem como objetivo mudar a nossa mente. Aquilo que Romanos 12 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente. Quem salva é uma pessoa, Jesus Cristo. Paul Tillich, um teólogo, um dos teólogos mais brilhantes do século XX, chamou isso de autossalvação doutrinal. Doutrina não salva ninguém, salvação pertence a Deus, a Jesus. É Ele quem nos salva. Agora, quando eu conheço a doutrina correta, clara, isto vai facilitar a minha vida, hein? Isto vai produzir em minha vida, vida. Produzir na minha história, vida. Por que essas pessoas estão lotando esses lugares? Porque elas não conhecem a palavra de Deus e nem o poder. Não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tudo que o cara fala lá para elas é lei.
E isso coloca elas num risco, num sofrimento terrível. Agora, eu sei que Deus salva nessas arapucas também. Ou você acha que não? Deus salva. Quem vai ter que dar conta é a raça de víboras. É o dono da arapuca, Valdir. É isso daí. Hoje eu estava falando com aquele rapaz que eu falei da outra vez, do trombeteiro. Quanto tempo eu tenho aí ainda? Deu 1 hora? Lembra que eu contei a história do trombeteiro da outra vez, que eu encontrei o cara pregando lá no calçadão, tocando a trombeta e tal, e ele falou um negócio lá que a gente tinha que se acertar com Deus. Eu falei, aquilo entrou no meu ouvido, foi meu Deus, esse cara está dizendo. Eu falei, vou lá dar um chute na canela dele. Mas quando eu cheguei para dar um chute na canela dele, Deus falou assim, não, você, em vez de dar um chute na canela dele, você não pergunta a história dele. Aí eu falei para ele assim, cara, como é que você vai parar aqui? Daí ele falou assim para mim, rapaz, foi uma depressão muito forte de Manaus. Começou a contar a história da vida dele, e eu comecei a ter compaixão do cara. Eu comecei a ver que o cara estava fazendo um negócio que só se Deus me levasse na boca do peixe para pôr ali, para eu ficar gritando para aquele povo. E eu comecei a ver que ele não sabia de algumas coisas, mas que ele tinha o Espírito Santo de Deus, que ele tinha uma vocação de Deus para estar ali. Isso eu consegui discernir. E Deus abriu uma porta para um irmão ajudar ele, produzindo uns CDs que ele tem lá. E hoje ele me ligou. Eu falei, eu vou passar aí no calçadão. Na hora do meu almoço, passei, peguei ele e falei assim, vamos almoçar comigo. Ele foi almoçar comigo. E lá estava no almoço, eu e ele, e eu levei o Danielto comigo. E nisso chegou um cara pedindo um trocado. E eu peguei e dei o trocado para o cara, mas eu disse assim, eu queria dizer para você que Deus ama profundamente a sua vida. E o cara se quebrantou ali. Começou a contar a história dele, que tinha sido batizado com 12 anos de idade. Ele já devia ter uns 57 anos, mais ou menos. E a gente começou ali a conversar e a ministrar, e eu falando do amor de Deus. Aí esse cara foi embora, voltando para a igreja. Aí eu vi que ele ficou, porque ele tem uma pegada assim, é João Batista, raça de víbora, cambada de fila da mãe. E daí ele começou a falar, não, sabe o que é, pastor? É porque eu fico vendo que esses pregadores alisam demais, né? Ele fala meio assim, meio carioquês, alisam demais, né? Querem tal, e começou a falar. Aí ele me citou, inclusive, o João Batista, que João Batista era duro, ele quis colocar como um modelo. Eu falei, só me responde uma coisa, em quem João Batista batia? Eu falei, me responde alguma coisa. Jesus saiu do sério com prostituta, com leproso, com ladrão, com vigarista? Quem tirou Jesus do sério? Religioso. Aí eu falei assim, eu quero dizer para você um negócio, irmão. O meu desejo de obedecer ao Senhor é porque eu nunca fui amado desse jeito. E eu tenho conhecido um caráter de um Deus que sabe o que é melhor para mim. E quando Ele diz não, é porque aquilo vai me matar. E quando Ele diz sim, é porque aquilo vai produzir vida. E às vezes eu não tenho nem condições de obedecer Ele em mim mesmo, mas eu sei que dentro de mim existe o Espírito da vida, existe o poder da vida ressurreta, que é capaz de me sustentar naquilo que eu não posso. E falei isso para ele, e ele ficou pensativo. Ele falou, pastor, foi bom. Eu chamei ele para um café que a gente vai ter aqui do congresso, só de liderança. E eu falei assim, você gosta de ler? Eu falei, posso te dar 2 livros? Ele falou, pode, pastor, pode. Aí já estou preparando a literatura para... Mas o que eu quero dizer? Quem vai ter que dar conta disto é esses caras da Arapuca. É esses para quem Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, de verdade vos digo que nem vos conheço. Deus salva, porque a salvação pertence ao Senhor, diz a palavra. Então, amados, que Deus faça de nós instrumento do Evangelho e que Deus nos liberte da nossa religiosidade, porque isso atrapalha a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a gente mesmo. Muito sofrimento vem sobre as nossas vidas porque nós não conseguimos ver como Jesus vê.
Mas Jesus tem paciência conosco, e Ele está nos ensinando, e Ele está fazendo, e Ele nos ama. E é muito bom estar seguro no amor de Deus, que não barganha conosco, na suficiência de Jesus Cristo, que nos torna algo mais do que a neve. Que ainda que o nosso pecado seja mais vermelho que o carmesim, Ele nos torna algo mais que a neve. Louvar a Deus porque isso é por graça, isso nos liberta para ser diante de Deus aquilo que Deus nos criou para ser, sem barganhas, sem interesses, sem medo, sem vergonha, sem dever, mas simplesmente pela consciência que foi inundada pelo Evangelho, pelo coração que foi trocado, inundado também pelo amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém?